Então, estamos mais uma vez aqui no SA Cash. Quero te convidar para aprender muito sobre linhas de crédito. Não. Você não está entendendo. A gente está com um cara aqui muito especial, um dos membros do Empresários SA, se destacou demais e hoje ele vai te ensinar como acessar as melhores linhas de crédito para você alavancar sua empresa. Para tudo, para o que está fazendo e vem aqui, preste atenção. Estamos recebendo nosso membro ilustre, Matheus Zanirati, da Zanirati Soluções. Vamos nessa? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no SA Cash. Primeira vez de muitas, né? De muitas, com certeza. Já tô cavando a volta já. Tu é um diferenciado lá no grupo. Ele está aqui hoje, principalmente porque ele fez muitos negócios dentro do Empresário SA, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Matheus, a galera, ainda mais depois de esse momento de pandemia, tantas dificuldades que as pessoas passaram, essa questão do crédito é um desafio muito grande, né? Conseguir acessar, conseguir que o empresário tenha ali alguma forma de alavancar o negócio dele. E essa é uma das formas mais práticas, mais rápidas, né? Como é que está hoje o mercado? Está muito complicado ou tem como o cara ter esperança ainda de ter crédito? Vamos lá, vou te falar, falando um pouco da história da empresa já. Claro. A empresa ela foi focada, porque eu trabalhei em banco quase que a vida toda, né? Trabalhei em grandes bancos e aí eu vi alguma necessidade de pluralizar o meu portfólio de produtos, de não ter aquele monopólio de um só banco oferecendo um só produto. Claro. E aí eu vi ali que a maioria das pessoas, e aí pegando um estudo aí de mais de 75% das pessoas no Brasil, elas precisam de linha de crédito hoje. Pode ser tanto para uma linha de crédito boa, que a gente chama benéfica, que é para crescimento, expansão, tanto para sair do fundo do poço. Né? E a maioria das pessoas não sabe como acessar o crédito, nem onde vai procurar, como criar a cultura do crédito. E aí a gente fez um estudo muito voltado para isso, para a gente realmente conseguir, mesmo nesse momento que a Selic está alta ainda, mas está baixando, que a gente consiga fazer o máximo de pessoas acessarem, né, as linhas de crédito bem necessárias para o seu negócio ou para a vida pessoal. Sim. E para a gente conseguir realmente construir novos negócios, construir uma nova realidade para as pessoas de uma maneira geral. Matheus, no final desse podcast, você comentou comigo ali nos bastidores que a gente vai falar como criar uma cultura para chegar até esse momento de acessar o crédito, né? Exatamente. Mas me fala um pouquinho da história do Matheus, que a gente quer conhecer um pouco melhor você. Vamos lá. A gente conversou um pouquinho uma vez, você falou aí daquela parte do desafio de comprar um carro. Me conta aí pro pessoal te conhecer. Vamos lá. Eu sou pai e mãe separados. Para mim isso nunca foi um problema, sempre tive uma relação muito boa com os dois. Meu pai sempre frequentou a casa da minha mãe e sempre teve uma relação muito boa em relação a isso. Que bom, né? E aí eu cresci com 2 casas, né? E com realidades diferentes. Minha mãe foi ascendendo uma situação financeira um pouco melhor, meu pai nem tanto, mas mesmo assim eu tinha vamos falar que eu nasci num... Berço de ouro? Não, nasci num ambiente um pouco... melhor, estruturado. Um pouco pior, na verdade. Ah, E com o passar do tempo a gente teve uma ascensão, porque minha mãe teve uma ascensão profissional boa. Legal. Em grandes empresas. E aí eu consegui acessar bons colégios e tudo mais. E mesmo eu tendo uma realidade na adolescência já, uma boa realidade, eu botei na cabeça que eu queria comprar um carro. Eu tinha ali 15 para 16 anos, não precisava trabalhar. E aí um amigo meu, eu estudava no ISERJ, que eu tinha passado para o ISERJ na época, para fazer técnico em administração. Um amigo meu chegou, cara, eu tô trabalhando quinta, sexta e sábado em 2 lugares diferentes e faço em média aí 400, 500 reais por semana. Pô? Aí eu falei, cara, se eu tinha 16 anos, né, não precisava, minha mãe me dava dinheiro para sair, para fazer o que eu queria. Obviamente... 16 anos a gente tá falando de 5 anos atrás, né? Que tu é novinho. Obrigado. Tá falando aí de 12 anos atrás. Sim, vamos lá. E aí, naquele período, eu não precisaria trabalhar, só que aí eu meio que cresci o olho para o que eu queria fazer. Obviamente, minha mãe não deixaria eu comprar um carro, mas eu botei na cabeça que eu queria comprar um carro. E aí, comecei a trabalhar quinta e sexta. Quinta e sexta, eu trabalhava numa pizzaria chamada Sem Nome. Posso falar o nome, porque ela não existe mais. Até porque não tem nome, né? Sem Nome. O nome era esse? O nome era Sem Nome. Que nome especial. E ela era oriunda, tem muita gente que vai estar ouvindo aqui que vai linkar. Ela é oriunda da sorveteria Sem Nome, que foi muito renomada na década de 90 na Zona Norte. Rapaz. Enfim, pra mim, só minha avó tinha um cachorro chamado Sem Nome. Exatamente. Mas tem pizzaria chamada Sem Nome. Era uma pizzaria Sem Nome, era bar e pizzaria. Que legal. Aí eu entrei lá para trabalhar de garçom.
E aí era uma diária na época de R$ 80, só que você ganhava gorjeta, a gente tem né, um jogo de cintura diferenciado. Claro. A gente já fazia um a mais ali, a gente saía com R$ 150, Trocava aquela 180 ideia, prata. tratava o pessoal Pra mim era legal. lindo, porque eu saía do colégio, ia direto pra lá, trabalhava, no outro dia acordava, ia pro colégio, sexta-feira ia de novo, aí sábado e domingo, que eram os outros 2 dias, eu trabalhava em um outro local. Que era... Isso, Matheus, é bem diferenciado, porque muitos brasileiros têm essa história parecida. Por isso que a gente está contando isso, dele sair do meio ali, meio que adverso, e conseguir achar soluções, até com as habilidades que você tem, para conseguir chegar em alguns sonhos. Às vezes as pessoas, uma pessoa ou outra está assistindo e fala assim, pô, comprar um carro, não é nada demais, mas era para uma a vontade, maioria, realizar um sonho E assim... pra mim, assim, eu tinha certeza que talvez com 18 anos, minha mãe sempre falava pra mim, se eu passasse pra uma faculdade pública, ela me daria um carro. Então, tua mãe já te orientava a isso, né? Faculdade pública. Exato, ela tinha esse pensamento. E Passar aí, no se eu concurso. passasse, só que assim, eu tenho um grande problema. Eu nunca fui. Eu sempre fui bom em notas, mas nunca fui bom em estudar. Eu sempre assimilei muito rápido as coisas. Aham. Porém, para estudar, que é para um Enem, que é uma prova mais alongada, não dá para você fazer meio que na malandragem, que era o que eu fazia no colégio. Que eu pegava uma parte, escutava ali, passava na prova, já tirava 7, 7,5 e passava. Sim. Né? Quando você faz um Enem, uma É UERJ, diferente requer um tempo de estudos, você está o nível de disputa, né? Exato, você está Concorrência disputando com muito algumas maior. pessoas que estão estudando há anos. E não era o meu caso. Mesmo tendo estrutura para poder estudar e tudo mais, minha mãe pagando pré-vestibular, eu não queria. Então, meu negócio era o quê? Eu sabia que eu era um bom vendedor, eu tinha aquilo ali em mente, Sim. e eu tinha que usar aquilo ali mesmo que fosse na força de trabalho, que foi o que eu doei primeiro. Vendi o meu tempo para receber um dinheiro. Mas já era na uma veia adolescência. empreendedora, né? Já era, tinha já uma era. veia Antes pra... disso, eu tive algumas coisas de panfletar na rua. É mesmo? Caraca. Eu morei em Belo Horizonte também, Aham. quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos. E aí, uma pessoa que trabalhava num bar lá, acho que me deu na época R$ 30 para poder ficar panfletando. E aí trabalhei com isso também, bem antes de ser garçom. Acontecia já aquele preconceito, pô, tá fazendo o que aí, panfletando, tá fazendo... Ou tu muita não coisa. ligava? Não, acontecia, mas eu não Eu ligava. não ligava. Para mim sempre foi indiferente. Até que eu trabalhei durante uns 2 anos aí de garçom, até meus 18 anos mais ou menos. E aí nesse período, foi um período que eu era bom para mim porque eu não saía, né? Sim. Então assim, dificilmente eu saía para noite para poder gastar dinheiro, alguma coisa, Sim. todo mundo saía. Tu E aí, tava obviamente, eu trabalhando. saía também, de vez em quando, mas não era sempre. E toda vez que eu saía, eu era o que tinha mais dinheiro, porque eu tinha o meu dinheiro. E quando não gastava com nada, não pagava luz, não pagava água, não pagava nada, basicamente. Era só a tua grana ali para montar as coisas que você quisesse. E aí, meu objetivo maior era comprar um carro, coisa que deu um reboliço todo ali. Né? Eu te contei em relação a isso. E aí, quando eu fiz 18 anos ali, eu não passei para a faculdade pública, eu consegui um ProUni. Na época, como o ISERJ era um colégio estadual, né, que a gente fazia a prova e passava, Aham. eu consegui ali um ProUni, só que eu não consegui o ProUni porque logo depois eu comecei a trabalhar na Vivo, e aí tinha questão de renda, minha renda Legal. familiar não comportava, porque eu tinha que botar a renda da minha mãe, porque eu morava Sim. com ela. Então eu não teria direito, e aí ela começou a pagar a faculdade para mim. Né? E aí... Mas foi um período ali que eu peguei, principalmente nesse primeiro período que as pessoas têm dificuldade no mercado de trabalho, eu tive zero dificuldade. Porque tu já estava Eu já estava inserido. inserido, conhecia pessoas que eu atendia e gostavam de mim, elas já começavam a me inserir em outras coisas. Legal, foi o que network aconteceu. já, Exatamente. Né? Já tinha um network mesmo sem saber o que era network. Sim, A verdade é essa. exato. Eu tinha uma comunicação, né? E aí conseguia linkar ali uma coisa a outra, mas sem saber, era no inconsciente. E no final isso me deu frutos. Existe um momento que aí a gente precisa entender também até de você, em que a pessoa é boa em uma coisa, né? Tem gente aqui que está assistindo e ele é advogado, tem gente que está aqui assistindo e é um excelente contador. Ele sai da faculdade, ele é formado e tal, ele é técnico naquela área. Mas existe uma diferença entre saber fazer uma coisa e ser o dono de uma empresa daquele setor. Qual foi o momento que tu fez essa transição entre entender que você é um excelente vendedor e começar um negócio? Então, eu tinha muito, muito certo na cabeça. Um dia você vai conhecer minha mãe, inclusive. Que minha mãe e meu pai, inclusive, também. Mas meu pai... Eu vi fotos e vi que vocês são muito parecidos, muito né? parecido. Muito parecido.
Minha mãe, ela é uma das maiores vendedoras que eu já vi na minha vida. Que legal. Ela, em casa. ela ocupa hoje cargo de gestão, mas ela é uma eterna vendedora. O Legal. que faz dela, na posição dela, é ser boa em vendas. E aí eu identifiquei muito cedo que eu tinha essa veia também empreendedora e essa veia de vender. Sim. Né? Eu tinha esse talento, né? Digamos. Porque desde muito cedo, até para outras coisas que eu não precisava vender, eu era referência. As pessoas me procuravam para... tu conhece alguém que faça alguma coisa? E aí eu já vendia o negócio da pessoa. Uhum. E aí, no inconsciente, até hoje, eu sou meio que isso. Eu falava que... Minha mãe trabalhou também nas páginas amarelas. Aí eu falava, quando eu era adolescente, que eu eram as páginas amarelas, né? Porque o pessoal da minha idade vivia numa bolha ali que só conhecia a Zona Oeste, que eu moro na Taquara e moro ali desde 8 anos, mais ou menos. Sim. Mas eu nasci aqui na Zona Norte. Então, meu pai sempre morou aqui na Zona Norte. Então, eu sempre flutuei muito. Zona Norte, Zona Oeste. E aí conhecia diferentes locais. Tu conseguia flutuar nas duas áreas e aumentava teu network e tua aí, visão. Isso tudo foi inconsciente. E aí foi quando eu fui percebendo que eu tinha algo especial em relação a isso. Que era mais voltado para venda. Era um talento que eu não tinha vergonha de falar em público. Sim. Eu não tinha vergonha de apresentar trabalho no colégio. Às vezes eu não fazia o trabalho, mas porque eu apresentava. Então eu botava todo mundo para fazer o trabalho e eu era a cara do negócio para... Porque eu apresentava. Sim. E aí isso foi desde muito cedo. Quando eu tinha... Minha filha tem 6 anos. Quando eu tinha 6, 7 anos já era assim. Tua filha com certeza vai trabalhar com vendas também. Não, ela é demais, cara. Ela só conversar com você agora, ela te dobra aqui rápido. Já arrebenta. Meu irmão, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho da questão do crédito, né? Porque toda essa tua carreira que levou a esse produto. Exato. Né? Esse produto não, são alguns produtos, Sim. né? E existem muitas dúvidas e mitos dentro dessa área que a gente tem o objetivo aqui hoje de quebrar. Explica um pouquinho o que existe hoje no mercado de crédito que é acessível a essa galera, né? Tanto o micro quanto o grande empresário. Quais são as opções que nós temos hoje aí? Vamos lá. Hoje eu trabalho também com pessoa física, mas a gente é especialista em PJ. Tá. A gente trabalha principalmente com crédito PJ. E aí, o crédito PJ ele traz para você uma abrangência muito grande. Né? Tem um portfólio muito grande no mercado disponível para qualquer pessoa acessar, só que você não acessa de qualquer maneira. Okay. Então, no mercado, você tem que estar preparado para poder acessar aquele devido crédito. Não adianta o cara ir sozinho lá no banco. Ele pode até conseguir alguma coisa, mas ele não vai conseguir o que ele quer. Exemplo, se eu botar em números, o cara ele pode querer 300 mil. Só que dificilmente o banco vai liberar para ele 300 mil, independente do faturamento, num único produto. Ele vai querer montar para ele ali diferentes produtos para entender o crescimento. O banco ele vai entrar como realmente um incentivador do seu negócio. E aí as pessoas não têm isso em mente. Mas isso tem a ver com a meta do banco, do gerente? Isso tem a ver com a meta do gerente também. Só que o nosso trabalho, e aí por isso que entra o nosso trabalho. O nosso trabalho é voltado para relacionamento dentro de agências, dentro de superintendências. Uma consultoria. Exato. Porque como eu tenho um bom tempo já de banco, trabalhei em banco aí durante 7 anos, 8 anos, e atualmente ainda trabalho em parceria com outro banco, inclusive o maior do Brasil, a gente tem uma entrada muito grande. Então, tu atuou aí 7 anos dentro de um banco específico. Eu atuei menos num banco específico e trabalhei mais 3 anos em outro banco. E isso o quê? Na gerência, com produtos? Trabalhei na parte comercial, isso. Na parte comercial. No outro banco eu fui para a área de investimentos, que é uma outra parte que a gente tem também, que as pessoas acham que tem separação, mas você tendo um bom planejamento, nada impede de você tomar crédito e investir. Você se você tiver um crédito saudável, que a gente chama, não é porque nesse momento não é porque você vai tomar crédito que você não pode investir. Você pode tomar crédito porque a taxa é uma taxa boa para você, para dar um incentivo para o seu negócio, dar um desafogo. Você vai pegar aquele crescimento e em X período você vai estar tendo uma alavancagem no negócio. Legal. Essa alavancagem você automaticamente aplica no seu investimento. Bacana. E é isso aí a gente faz todo esse entendimento para saber que não é toda pessoa também que consegue hoje estar preparada para isso. E a gente prepara também. Então vamos lá. É aí que está o ponto, né? Quando que a pessoa está preparada? Qual é a gente ainda vai falar um pouco mais a fundo qual é a trilha ali para ela estar preparada, mas qual é o momento ali que é o ideal para fazer isso, para buscar o crédito ou não? Vamos lá. Dificilmente uma empresa ela tem um momento ali, vamos falar de ponto G ali, o ponto X,
Aham. para ela captar um crédito na entrada da empresa. Dificilmente. Existem empresas que sim, que você tem um retorno muito rápido e você consegue mensurar a sua margem de retorno. Então, de repente, vale a pena você pegar um crédito até na pessoa física e investir no seu negócio. O que a gente faz sempre? A gente procura entender a validação do negócio. Isso é muito importante por quê? Porque não adianta eu tomar um crédito sem saber para onde o crédito vai. E se eu não tiver um negócio validado, a chance de fazer a composição do crédito errada é muito grande. Porque eu pego um crédito para investir nessa garrafa, Ok. ok? Só que eu não validei essa garrafa. Não sei se ela é boa, não sei se o material dela é bom, não sei se a garrafa, se a tampa abre direito, Se vende bem, se se não... conserva, se o público gosta do formato. Eu não sei. Então, assim, se eu não sei, não tem por que eu investir em algo que eu não sei. Primeiro que a gente fala, valida e valida dentro de casa. O que é isso? Cresce o seu negócio dentro de casa, no seu networking. É o MVP, faz ali o teste. Exatamente. Você mínimo. faz um teste ali dentro de casa, Sim. que depois para replicar, não é porque as pessoas gostam de você que vai comprar, pelo contrário. Normalmente compra de você quem não te conhece. Exato. E aí, se a pessoa que está perto de você compra de você, automaticamente esse produto é bom, ele está validado. Entendi. Essa validação... Então, assim, a pessoa começou a vender cachorro-quente. Perfeito. Ok? Abriu lá a barraquinha dela, tá lá vendendo cachorro-quente. Ela precisa montar primeiro um planejamento para ela comprar. Agora eu preciso de crédito para eu comprar mais 5 barraquinhas, porque eu vou ampliar aqui nesse formato. Ela precisa fazer o que ali? E quando é o momento que ela entende que, pô, tá validado ou não tá validado? Então, a gente costuma falar que você tem aquele período, né, que você valida o negócio financeiramente, porque você investiu, retornou. Beleza? Ok. Coloquei 15 mil na barraquinha, voltou os 15 mil pro meu Em X caixa. período. Ok. Então, se você teve. Eu não vou ficar falando termos aqui, porque como a gente está falando com vários públicos, Exato, pra gente eu vou ser falar o mais simples. simples possível. Perfeito. Então, aquele momento que a gente volta para estaca zero, que é o quê? Com 2 meses, minha barraquinha de cachorro-quente já zerou. Aqueles 15 mil já retornou para mim só de lucro, não de faturamento. Você tem que ter Legal. muito em mente. Faturei 15 mil. Beleza, qual é a sua margem líquida? Você não sabe? Faturamento e lucro. É diferente. Coisa Então, diferente. assim, você retorna os 15 mil depois que você tiver 15 mil de lucro. Ok. Perfeito? Porque você investiu naquilo. A partir dali, você faz uma curva de crescimento e você não precisa de muito planejamento. É você identificar que tem períodos sazonais para o seu produto e você vai... naquele período está planejado vender menos garrafinha. Mas no verão, está planejado vender 3 vezes mais. Se você está dentro do seu planejamento e a sua curva ela não precisa ser só de crescimento, mas o seu fechamento do ano, em relação ao próximo ano, ele cresceu. Ele tem que ser tem que ser não. A gente mensura que ele vai ter um crescimento. Beleza, você tem um negócio validado. Mas eu preciso de 2 anos para validar o negócio? Não. Tem negócios que você lança ele, e aí eu vou citar para você o Empresário S.A. Eu não entro nos números, porque eu não tenho acesso, mas eu vejo que é um negócio que, num curto prazo, você conseguiu escalonar muito rápido. Sim. Por quê? Você tem um grupo hoje muito forte de uma base central, que é o centro metropolitano. Você já conseguiu expandir para o Recreio, Norte Shopping, e tem Caxias tem outro Niterói avançando. Niterói, conversando. Enfim, você já tem em 1 ano. Fez 1 ano agora? 1 ano agora. Em 1 ano, você já tem aí 4 franquias vendidas. 3 franquias vendidas. Tá indo para 4. E você só franqueou porque você validou uma base primeiro. E você validou muito rápido. E como é que você validou muito rápido? Você viu que o seu investimento, você fala isso, eu vou falar porque você fala abertamente, foi baixo. Né? Você pegou ali, chamou pessoas próximas, foi o que eu falei de validar no seu quintal. Sim. Então você mesmo fala que não achou que as pessoas fossem aderir tanto e foi no jantar lá, a galera foi, aderiu, foi bacana, já distraíram o negócio na primeira reunião. Eu vi que gerou valor de cara para as pessoas. Exatamente. E aí esse é o principal, você entrou na palavra-chave. Você gerou valor e automaticamente gerando valor, dificilmente você não vai dar lucro. Um negócio só é um negócio quando gera valor para alguém. Exatamente. Senão não faz nem sentido. Porque assim, ele pode ser um negócio que acontece muito também, que ele explodiu no curto período. Sim. Em 3 meses faturei X, porra, eu esperava faturar meio X. Então explodiu o negócio. Só que depois ele só tem a curva negativa. E aí, por que isso? Porque você tem um mau planejamento, porque quando você atinge um certo faturamento, você começa a ter algumas linhas de crédito caras, que inicialmente o banco ele vai te dar uma linha de crédito cara, o governo não vai te dar incentivo, dificilmente ele vai te dar incentivo num período antes de ter pelo menos 1 ano de CNPJ.
Pode ser também a sazonalidade do próprio negócio, Exato, né? e você tem que entender aquilo. De estar no momento que é o momento de queda. Quando Se você tem um produto, você tem que entender que aquele produto ele é sazonal e qualquer produto é sazonal. Não existe. Sazonal é demais, mas não existe o produto que vende igual todo mês. Não existe. Não existe. Existe o produto que mantém uma média, porque é um produto. É feijão e arroz. Ele vai manter uma média ali. Mas eu tenho certeza que em dezembro vai sair mais arroz e feijão. Deve ter uma diferença. Tenho certeza absoluta. O frango vai vender mais, não Exatamente. O Chester vai vender muito mais. Muito mais. Beleza, o resto do ano não vai vender Chester. E aí você tem que entender no seu custo de produção que você não vai produzir Chester no período anterior. Você produz uma escala menor e produz um outro produto que vai vender mais no Infelizmente, a galera da Passas aí fica rica, né? Exatamente. Dezembro, eu, particularmente, não gosto nada de Passas. Nem eu. O que eu puder não botar Passas, eu tô fora. Perfeito, meu irmão. Então, a gente voltando aqui para a questão das linhas de crédito hoje, existe crédito, então, para o micro, para o médio, para o grande empresário. Tem. E você acabou de comentar aí que tem uma diferença de preço daquele crédito para cada nível. É mais caro para o cara que é maior? É isso? Não, vamos lá. O cara que é maior, normalmente ele tem mais acesso. E acaba sendo mais barato. Uhum. Porém, a gente trabalha hoje no médio e trabalha no micro também. Sim. Tem carteira no micro também, mas a gente foca porque o trabalho é o mesmo. E aí a gente está aqui para poder realmente ser solícito e ajudar ali um grupo de crédito. E aí, o que eu faço muito hoje para o micro, eu uno 4 ou 5 empresas para a gente ter força no mercado e buscar um crédito para eles. Te dou um exemplo. Calma. Tu junta empresas para conseguir acessar um crédito barato. Vou te dar um exemplo. Tem um crédito chamado AG Rio. Uhum. A AG Rio é um incentivo onde você tem uma taxa muito baixa, você tem um período de carência. E a AG Rio, pouca gente sabe, você como meio você pode acessar. Porém, você tem um limitador. Qual limitador? O limitador de valor. Do quanto você consegue de crédito. Quanto você consegue. Hoje, na média de um mês, é quanto? Mais ou menos? Um mês, se você pegar no faturamento máximo, que tá 80 mil agora, por aí, a gente tá falando aí que o cara vai conseguir, só na AG Rio, ali, 23 mil. 23 mil na AG Rio. No máximo. No máximo, com 80 mil de faturamento. Exato, ano. Né? Ano. E aí a gente tá falando de pagar quanto por mês, mais ou menos? Cara, a gente tá falando aí que se você pegar de 23 mil, você pega num curto período, você tem a carência já. Então a gente consegue uma carência de normalmente mínimo 6 meses. 6 meses para começar a pagar a parcela. Certo? Legal. E aí, a partir dali, você tem parcelas que elas não variam, porque é uma tabela fixa. Você paga 2 mil, 1.000 e pouquinho. Pô, que bacana. Então, assim, é algo acessível que você paga no curto prazo. Você tem um período para poder estabilizar o seu negócio ali com aquele investimento. E aí, por isso que a gente entra no direcionamento. A gente não pega crédito para bater meta. A gente pega crédito se a gente tiver o cliente saudável. Legal. E aí a gente faz todo um direcionamento e eu dou total liberdade. Você não precisa usar o meu time de contadores que a gente tem para poder ajudar nisso aí. Que bacana. Porque às vezes o cara não declara nada e precisa declarar para pegar um crédito. Enfim, para montar ali o kit banco, que às vezes ele é um cara que está tão informal que ele precisa declarar para poder pegar. E aí a gente calcula para ele se pelo imposto que ele vai pagar, vale a pena ele pegar ou não. Porque às vezes o cara vai querer, entra no banco, eu quero o crédito, beleza. Só que ele vai pagar tanto de imposto que não vale a pena. E porque o que ele vai ter de retorno não vai compensar em relação ao que ele vai ter de crédito. Porque ele paga de imposto. Você tá entendendo? Porque além do imposto, você tem taxa de juros. Taxa de juros. E aí você tem que pelo menos empatar ali, que é pra. Beleza, porque existe muito isso. Eu vou empatar para o negócio crescer. Perfeito. Não tem problema. Você está empatando, o negócio está crescendo, num certo período que você vai calcular, ele vai começar a dar retorno a mais, porque o negócio cresceu. Sim. Então, isso é uma curva de crescimento também. Hoje, dentro dessas linhas, a gente falou de AG Rio. Vou falar outras aqui agora para pontuar. A gente consegue também Pronamp, hoje em diferentes bancos. Micro também. Micro também. Micro. Tá? Porém, tem um limite também, mas o Pronamp a gente não trabalha com limite específico. Ok. Tá? Você consegue hoje aí capital de giro normal. Né, o Pronamp hoje... Quanto mais ou menos? Até 150 mil. Até 150 mil. Independente do faturamento máximo. Ah, eu faturo muito. O programa Pronamp é até 150 mil. 150 mil. E tem também uma carência. Tem uma carência de 11 meses mais a parcela. Então dá 12, né? Então 1 ano para começar a pagar. Um ano. Além disso, a gente tem o FGI, mas o FGI eu costumo falar que são baldes. Vamos falar, você tem um balde ali que ele enche por um período e aí ele acaba muito rápido. A gente teve agora FGI há pouco tempo. O que eu já faço? Como eu tenho um link muito grande, principalmente nos bancos que não são privados,
a gente consegue ter um acesso muito forte para saber quando vai lançar o FGI. E aí eu já deixo aquele cliente com a conta aberta, Já no esquema para poder... para quando vir o balde ali, que acaba às vezes Preparado para em poder... 4 dias, uma semana, ele já está preparado para conseguir captar aquele crédito. Pô, que legal. Entendeu? E aí é um crédito também que ele diferencia muito do quanto vai estar sendo liberado. A gente já teve num outro banco, que também não era privado, que liberou até 1 milhão de FGI. Isso não é o comum libera até 100, 150 mil, Sim. mas já liberou. E aí depende muito do quanto o governo está incentivando ali aquela região. A maioria das pessoas que você atende hoje, elas normalmente estão desalinhadas em relação ao crédito? Então, não preciso nem usar o termo maioria. Assim, é muito difícil você pegar uma empresa que está alinhada ao crédito. É muito difícil. Por quê? Muito é por falta de direcionamento. Se eu produzo a garrafinha aqui, eu entendo disso aqui. Sim. Eu posso estudar o máximo que for, vou ver vídeo no YouTube, vou fazer um monte de coisa, mas eu não tenho vivência, eu não tenho relacionamento. Ah, mas eu conheço um gerente local tal. Beleza. Ele vai te ajudar com o produto do banco dele. Ele não vai ter Ele vai olhar o que é melhor para a meta dele. Não, ele vai olhar até o que é melhor para você, mas no que ele tem. Dentro do que ele tem. Então ele tem uma limitação. Por mais que ele tenha a boa vontade de querer te ajudar, ele tem uma limitação. E aí o meu diferencial é o quê? Eu tenho a parceria com esse cara também. Mas não necessariamente eu vou fechar com ele. E ele sabe disso. Então ele faz a melhor proposta para mim, para eu fechar com ele. Ao contrário de quando você, cliente, entra lá, atrás de um crédito, ele talvez, e aí eu não vou falar de todas as pessoas, porque eu já tive na parte de lá também, talvez você direcione para algo que você precise bater sua meta. Entendi. E como você meio que vai no mercado olhar, e aí a própria concorrência automaticamente vai te trazer o melhor produto para o teu cliente. E aí eu consigo interagir com ele em quê? Cara, o cara precisa de 500 mil reais. Beleza, eu consegui no banco azul 100 mil, no banco transparente 100 mil, no banco marrom 300 mil, fechei os 500 mil para você. Taxa tal, taxa tal, taxa tal. Esse tem carência, esse não tem carência. Sim. A gente conseguiu isso. Então a gente consegue compor o crédito. Por isso que eu falei para você que é muito interessante. O cara, que eu sou cliente do banco há 500 anos. Cara, tá tudo bem. Você pode ir lá fazer o seu crédito, solicitação. Só que você vai ter só aquele produto. E não é ruim. Não tô falando que o produto é ruim, que é o produto que eu utilizo. Mas você não tá comparando o mercado para saber se é o melhor. Tu não tá conseguindo olhar tudo. E você comentou sobre ter algumas empresas juntas para poder acessar o crédito maior. Isso a gente faz mais para o MEI. Como o MEI ele tem um limitador de faturamento, vou te dar o exemplo de novo da AG Rio. Para eles conseguirem comportar o crédito, tem que dar no mínimo 5 CNPJs de MEI. E aí, o que a gente precisa disso aí? Fazer um grupo de crédito, aí pode ser você, o teu vizinho, não sei quem, pererê. Não importa o negócio. Isso não muda nada. Não importa o negócio, desde que seja MEI. E a partir dali, a gente consegue inserir para identificar o quanto a gente consegue com aquele MEI. Tá, mas aí é um MEI que está pegando crédito ou não, são os 5? Os 5. Então, os 5, cada um recebe uma parte? Exato. Sim, isso funciona. Cada um recebe no seu CNPJ, porém a gente faz um grupo de crédito. Fez uma composição. Exato, porque é uma regra mínima do produto, por exemplo. Caramba, eu não fazia ideia que isso existia. Esse aí ninguém faz ideia. E aí eu tô citando só um produto que tem assim. Uma situação... E aí tem outros produtos que a gente precisa de valuation, às vezes, para poder comprovar e pegar o crédito. Uma pessoa, então, que tem ali, ele é MEI, e aí ele está ali faturando lá os seus 7 mil, 10 mil por mês. E se ele for avaliar, eu consigo acessar, ele entra em contato contigo, aí você vai orientar ele mais umas 4 pessoas ali para poder acessar um crédito. No caso, ou eu monto com 4 pessoas para ele, porque eu sempre tenho ali pessoas que me procuram que já estão e aí deixo stand-by. Que legal. Né? E aí para esse produto, eu vou buscar uma linha de crédito para você sozinho, porque ele consegue também, obviamente dentro de uma limitação, porque não adianta ele pegar uma parcela do que ele fatura. Não faz sentido. Não faz sentido. E não faz também sentido com o que a Zane Soluções pensa. A gente pensa que o cara tem que ser saudável e a gente tem hoje uma recompra muito grande. A gente tem um retorno de clientes muito grande. Porque realmente o cliente cresceu e de repente precisa de mais um crédito para crescer mais. Legal. Então a gente preza muito por isso. Eu não quero você, o Wallace, como empresário da CA agora. Se der certo para mim, eu vou comprar de novo. Exato, e você vai indicar. E vou indicar. E aí entra na cadeia que a gente está falando do networking. Entra nessa situação do indica. Você mais do que ninguém sabe que isso é o que funciona.
Uma coisa também que já comentaram comigo, né? Tem muita gente que tem uma casa própria, ele tá ali fazendo lá o trabalho dele como MEI e tal, mas ele tem a casinha dele. Dá para rentabilizar essa casa? Para Dá. virar crédito essa casa? Então, isso aí é um crédito hoje que está muito bacana no país, né? A gente tem 2 operações, tanto com carro, tanto com imóvel, que a gente consegue fazer na pessoa física Com carro também? com carro também, Carro quitado. carro quitado, Ok. tá? Então, assim, é o imóvel ele não precisa estar quitado, ele pode estar parcialmente quitado, então ele pode estar pagando parcela ainda, a gente vai realinear, quase não sabe a Então, palavra. então tenho 10 anos pagando o imóvel. Ainda A gente vai faltam pegar mais aquele 15. período que você pagou, lembrando que quando você paga um imóvel a longo prazo, você está pagando no começo nada do imóvel, você está pagando só juros. Ok. Então a gente vai pegar um cálculo junto ao banco, quanto eu já paguei? Ah, o imóvel é 500, eu paguei 100 já. Beleza, os 100 você pode usar como garantia, a gente consegue, como se fosse um refinanciamento. Entendi. O nome disso é Home Equity. Né? Home Que equity. a gente consegue pegar, ou o home é para carro, o car é para carro. Não, Aham. o home é para imóvel, Para imóvel? o car é para carro. Aham. E aí a gente consegue fazer essa composição e o melhor, você tem uma taxa de juros muito abaixo. Porque a garantia é o próprio imóvel. Exatamente. Que Então, assim, bacana. você não tem uma taxa igual do financiamento de imóvel. Porém, você tem uma taxa muito melhor do que qualquer capital de giro. Isso aqui eu bato na mesa falando que você não vai achar taxa melhor de É como capital de se giro. fosse o que acontece muito nos Estados Unidos, do cara pegar A ali hipoteca. e fazer a hipoteca do próprio imóvel. E a gente está falando de quanto? Ele consegue pegar 100% do valor do Depende imóvel muito do como banco. crédito? A gente hoje, como a gente é credenciado a muitos parceiros, a gente consegue acessar hoje parceiros que liberam 60%, liberam 80%, e aí depende muito do que o cliente precisa. Porque não necessariamente ele vai colocar aquela garantia e precisa de tudo. O ideal é que ele precise o menos possível. Ou que se ele precisar de tudo, que ele tenha um bom destino para aquilo. E aí a gente Legal. faz todo esse estudo para ele, para identificar, porque às vezes o banco que libera 60% só do valor, ele tem a taxa melhor do que o banco que libera 100%. Entendi. Às vezes você tem uma Tem que ser carênciazinha. analisado. Então a gente faz uma análise pro cara, que é para ele entender o que é melhor para ele. Esse imóvel tem que estar todo direitinho e Ele tal. tem que ter RGI, né? Ele não pode ser aquele imóvel, eu moro no condomínio que é o RGI da área total. Não, tem que ser Não o pode, porque você não pode colocar o individual. condomínio como garantia, você pode botar só o seu imóvel. Então tem que ser registrado, normal. Matheus, isso é uma informação muito importante. Tem que frisar isso aí. Fala com aquela câmera ali, ó. Então, o cara que tem um imóvel de 500 mil reais, dá para trazer uma solução para ele ali de quanto de crédito em média aí. Bacana para ele. Então, a gente vai depender muito do que você tem de renda mensal. E aí, beleza. Se o cara é MEI, mas ele é MEI e tem uma outra fonte de renda ali que entra mais um valor e ele declara um valor de renda X. Aham. A gente vai se basear pelo valor de renda dele e pelo valor do imóvel. Uhum. Por quê? Quando a gente faz esse crédito, um outro ponto bom para você conseguir o máximo de crédito é que a gente consegue alongar muito o prazo. Então, por isso, a gente consegue fazer parcelas menores e parcelas menores, automaticamente, faz com que caiba no bolso de mais pessoas. Entendi. Então, vai depender muito do que você Tem declara que de renda. equalizar essa conta, então. A gente vai equalizar ali, e aí beleza, posso te dar um exemplo. O cara que tem uma renda mensal de 20 pau, tem um imóvel de 200 mil, ele consegue pegar a totalidade. Totalidade. Consegue pegar os 100%. Ele ganhou ali um imóvel, por exemplo, de uma pessoa da família. E eu tô botando pra que cima, tá- até com menos a gente consegue. Entendi. Tá? Eu tô colocando pra cima pra te dar um exemplo mais redondo. Mais redondo. Mas o cara precisa de 400 mil, muito provavelmente a gente vai conseguir um parceiro Mas a gente dele. tá falando 20 mil de renda, não de faturamento. Não, renda. Renda Renda. dele. Legal. Tá? Legal. E aí eu tô falando, tô puxando pra cima. Sim. Tá? Que eu prefiro Com te dar uma 10 surpresa. mil pode ser que Isso, aconteça. eu prefiro te dar uma surpresa positiva, que aí vai entrar no assunto que a gente vai falar no final, Sim. que é de da como educação, formar. de como formar a composição de crédito. Mas esse cara com uma renda às vezes menor, por ele ter um rate maior, já vou antecipar um pouquinho, ele já consegue, de repente, ele consegue pegar o 100% do valor. Pô, que bacana, que bacana. Tem muitas soluções que a gente não fazia ideia. Você falou muito bem da questão do imóvel. Agora, como funciona isso para carro? O cara tem um carrinho lá O carro é a quitado, mesma coisa. 70 mil reais o carro dele. Pro carro é a mesma coisa. O que vai diferenciar do carro é a taxa. A taxa do carro é um pouco maior, mas ainda assim é uma taxa muito boa. Vide Sim. a Selic que a gente vem vivendo. A gente está em declínio, né? A Selic tem uma tendência do ano que vem de baixar bem. Aham. Já vem baixando esse ano. Porém, a gente ainda vive com taxas de juros um pouco mais elevadas. Coisa que há 6 anos atrás, a gente tinha uma Selic controlada, né? E aí não vou entrar no fator político,
mas a gente tinha ali uma Selic controlada por fatores que não eram benéficos para o país. A gente concedia muito crédito, barato, só que a conta não fecha. E aí, por isso que a gente tem que equalizar bem. E aí, o que o governo tem hoje, e tinha anteriormente, a gente pode usar para a empresa. Que é o quê? Se você consome muito crédito, a chance de você se você não tiver um bom direcionamento, a chance de você tiver tem um problema é muito grande. E gerar inadimplência. Exatamente. Aí é muito grande. A mesma coisa para o governo. Quando você concede muito crédito, você está botando em risco o índice de inadimplência das pessoas com relação a você. Entendi. E aí, por isso que a gente tem essa nisso alta e baixa também Selic. muda a Selic. Perfeito. Então, o cara tem lá um carro de 100 mil reais, tá lá ralando e tal, fazendo o trabalhinho dele, aquele carro pode virar crédito, ele investe na empresa, coloca o dinheiro no bolso e continua Então, com o mas carro isso aí, dele. o que eu costumo falar? O carro em si, ele ainda é uma boa linha de crédito. Só que, se eu conseguir para esse cara um Pronamp, não tem por que ele botar o carro dele. Não vale a pena. Não vale, porque o Pronamp você pega aval. Você não está botando nada em garantia. Você está comprovando lá que você tem faturamento. Você está comprovando ali que você tem a empresa, ela existe e tudo mais. E a partir dali, eu consigo uma taxa tão boa para você com carência ainda. O Pronamp, o cara tem que provar que ele tem de faturamento ou ele tem que provar o quanto ele tem de lucro? Não, o Pronamp ele tem faturamento. Faturamento já tá porque normalmente a gente precisa do Simples Nacional. Se o cara, vamos supor que ele esteja inserido no Simples. Ok. Né, que é o que eu mais pego. O cara hoje que é inserido no Simples, ele pega lá o extrato do Simples, a gente dá a entrada lá no processo geral e é baseado pelo que está declarado ali. Ah, que legal. Entendeu? Pô, tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Você pega uma pessoa com mais estrutura, então, uma empresa tá mais robusta. Aí ele vai pegar outras linhas de crédito e vai conseguir... Então, eu hoje eu pego empresas um pouco mais estruturadas. Mas eu vou falar para você que eu ainda pego de 30% a 40% das empresas que hoje me procuram, que hoje, até um link importante, eu vou continuar falando o que eu estava falando. Perfeito. Hoje eu não faço, por exemplo, o tráfego pago. Ah, é? Hoje eu trabalho só na indicação. Porque se eu fizer um tráfego pago, eu não consigo atender a demanda. Caraca, é muita gente procurando. Exato. Crédito. E aí já tem, como eu virei uma certa referência, né? E aí as pessoas acabam me procurando e acabam tendo vários negócios rolando ao mesmo tempo. E aí voltando para o que eu estava falando, 60% das empresas que me procuram são empresas que estão estruturadas, mas não estão estruturadas para o crédito. 40% das empresas que me procuram não estão estruturadas, muito menos para o crédito. Entendi. Então, assim, eu vou falar para você que não vou chegar a tanto, mas 10% das empresas que me procuram são empresas que estão redondas de tudo e que a gente consegue buscar um crédito mais rápido. Entendeu? Então, vamos falar aqui um pouquinho, então, que a gente já está indo para o final. Me fala aqui. Como que a pessoa se torna uma empresa estruturada para ter acesso ao crédito? Qual o pulo do gato aí? Dá pelo menos 3 dicas aí para o cara colocar em ação. Tem coisas que são coisas básicas que as pessoas, com o passar do tempo, vão esquecendo, vão deixando para lá. Porque eu não vou precisar de crédito, porque eu não quero. E a gente sabe que o mercado, principalmente quem é empresário, a gente vive num altos e baixos. Sim. Não tem jeito. Não existe um mercado que está sempre em alta. Até quem tem alta, ele tem um período de baixa. Que a baixa dele é alta. Ainda é boa, né? Mas ele tem lá... Mas existe algum período, um período menor ali de faturamento. Alguma sazonalidade. Alguma coisa. E aí, o que a gente faz muito para esse tipo de cliente que não vem se atualizando? Atualização cadastral. A gente tem uma equipe lá que faz só atualização cadastral junto ao governo. Por quê? Automaticamente, você, para o governo, você é 3 pontos, né? 2 pontos são interligados, que é o score e o rating. Ok? E o outro ponto que você é renda. Então, é o quanto você gera de renda, quanto você gera de faturamento e quanto você tem de renda. Como a gente está falando com muita gente aqui, vamos lá, score e rating. Qual é a diferença ali? Então, a diferença, para falar bem simplista, bem simples. Não tem muita diferença no ponto final. Tá. A diferença é que quando você entra no Serasa ali, você vai ver só o seu score. Você não vê o seu Aquela rating. pontuação que aparece lá no Serasa comum. Score. Só que os bancos, eles vão te classificar em rating, que são letras. Legal. E aí, essas letras, elas vão facilitar ou dificultar o seu acesso ao crédito. Tá, aí, mas isso muda de acordo com o meu histórico. Isso muda de acordo com o seu histórico. E aí tem muita gente que tem um histórico ruim, que a gente consegue, no curto prazo,
fazer ele ter um histórico maior. Né? A gente Tá. tem algumas Ações. que a gente faz para a empresa ou para a pessoa física, onde a gente consegue, onde a gente consegue fazer com que aquele cara pontue mais o seu score, com que ele tenha a renda dele atualizada, porque normalmente quando você entra lá, sua renda está de 2004, já está em 2024, né? Então... No histórico dele, a renda está lá atrás Exato, ainda. e aí não você tem já teve atualização. todo aquele crescimento, só que como você não se preocupou em atualizar, o governo muito menos. Calma aí, mas atualizar como? Como é que ele faz aí? Por exemplo, hoje todo mundo tem acesso ao Gov, né? Ok. O sistema do Gov. Se você mantiver lá a sua seção ouro, né, que é o que você consegue estar atualizando sempre. Se você conseguir passar ali o Open Finance hoje, que é realmente você ter acesso aos outros bancos que você tem, que aí você tem um relacionamento e você consegue puxar, porque o banco X me dá crédito, o banco Y não dá. Porque o banco Y não tem ali o histórico que você tem no banco X. Então, se você abrir um Open Finance da vida, você consegue linkar as informações. Isso é um ponto importante. Entendi, que você abre ali para o mercado, todo mundo conhecer como é que Se você não tem nenhum problema a esconder, se você está bem estruturado para isso, às vezes a pessoa está muito bem estruturada, mas não sabe dessas pequenas coisas que ela pode estar fazendo e pode estar melhorando. Aí esse é um ponto. O outro ponto, eu podia falar para você a questão da renda. A renda do cara, às vezes não. 80%, 90%, ela é uma renda que está desatualizada. Por quê? Às vezes o cara não declara imposto de renda. Às vezes o cara não... Ele declarou uma vez só, a outra vez não. E aí você nunca sabe qual é a renda do cara. E aí você não consegue compor. Porém, se você fizer uma atualização no próprio sistema e botar a sua renda lá para uma classificação A, você pode ser um rating D. Você vai ter no próximo atualização de rating, que normalmente é todo dia 21, eu falo todo dia 21 dos bancos que não são privados. Isso mensal, então, acontece uma atualização de rating. Atualização de rating. E aí por isso que a gente consegue no curto prazo fazer, porque a gente pega um período que a gente tem para trabalhar de atualização, que a gente já sabe quais são os períodos. Ah, que legal. E aí, nesse período, eu faço toda a atualização cadastral, de renda, boto uma declaração que às vezes o cara entregou e mudou e não entregou de novo. E aí eu puxo o histórico dele de talvez 5 anos, mas eu puxo isso rápido. Isso a gente está falando o quê? De 30 dias você conseguir ou não? Isso aí. O que a gente 60 sempre trabalha, dias, 90? a gente não pode garantir que vai conseguir subir. A gente vai... Na verdade, garantir que vai conseguir subir, vai. Vai, o que a gente não pode garantir... O suficiente para acessar o crédito. Exato. A gente não vai garantir o crédito para a pessoa. Porém, eu garanto que ele vai ter uma vida melhor. Que para quando ele precisar do crédito de novo, ele vai conseguir. Ok? Mas em quanto tempo, em média, que você precisa trabalhar o cara ali? A atualização que a gente faz, dependendo do período do mês, 30 dias a gente consegue atualizar e já dar um resultado para ele. Que legal, que legal. E aí depende muito da situação atual. Ele não consegue ver o rating, né? Isso é uma coisa interna do banco. Isso aí. Não é igual o score que está aberto. O score ele tem aberto. Ele só sabe se está aprovando crédito ou não. Exatamente. Mas você consegue ver. Eu consigo ver. Que legal. A gente, como a gente tem entradas em diferentes bancos, a gente consegue acessar isso. E aí, a partir daí, a gente consegue, esse cara aqui ele tem um rating D, mas ele tem potencial. E a gente vai identificar o potencial do cara e vai conseguir trabalhar com isso. Posso entrar no outro ponto aqui? Claro, deve. Um outro ponto é o quê? A gente trabalha lá com limpa-nome judicial. Isso é um produto muito bacana, muito, muito bacana. Nesse limpa-nome, normalmente, e aí bota um asterisco bem grande aqui, normalmente, quando a gente limpa o nome do cara, a gente consegue aumentar o score, mas a gente não vende que aumenta o score. Por quê? Normalmente, quando você limpa o nome, automaticamente, o seu score ele já sobe ali dentro do próprio serviço que a gente faz. Sim. E como consiste isso? Vamos lá. Eu, Matheus, devo aqui o Banco Garrafinha. Certo? Só que, segundo um artigo que a gente tem no código, o Banco Wallace não pode saber que eu devo o Banco Garrafinha, porque isso é exposição de mercado. E por essa exposição, você tem direito de entrar com uma liminar. Como a gente faz inúmeras liminares no mês, a gente faz para uma associação, aí eu vou usar o exemplo da PVS, a PVS tem força, porque ela é uma associação e tem vários veículos, várias pessoas trabalhando para ela, e por isso ela tem mais força que outras associações. Perfeito? E aí eu acho que fica mais fácil da gente conseguir entender e trazer para o mundo que todo mundo vê. E aí, como a gente trabalha com uma associação de diferentes escritórios, não é só o meu, a gente consegue entregar um número X de processos, a gente consegue baratear o custo,
Então, Que coisa tá de... levando em demanda e Exato, que tal. aí a gente consegue cobrar ali, em média, 20% do valor da sua dívida. Ah, que Então, às vezes, legal. por 15, 20% do valor da sua dívida, eu consigo fazer ali, você vai continuar devendo ao Banco Garrafinha, Aham. porém o seu nome vai limpar. Porque não vai estar exposto para os Exatamente. outros. E aí, para Ok. que serve isso? A gente faz isso, muitos clientes, muitos mesmo, conseguem, mesmo sem pagar o Banco Garrafinha, o crédito num período curto ali de 60 dias, mais ou menos esse período, de 60 a 90 dias. Porém, a gente não faz pensando no crédito. O nosso ponto principal é fazer com que você não tenha exposição e que você vá lá no Banco Garrafinha e negocie quando você puder. Ah, perfeito. E Porque aí aí pode. você tem mais margem para conseguir Exato. negociar. E aí, porque imagina, o cara hoje que tá com o nome sujo, ele não consegue crédito. Se ele não consegue crédito, ele não consegue crescer. Se ele não consegue crescer, ele não consegue te pagar. Então a gente faz todo um ecossistema ali para fazer o quê? Ó, esse cara não deve mais ninguém pro mercado. É um ciclo que ele tá ali preso que ele vai Exato. E conseguir. aí, quando a gente faz esse serviço, a gente faz ali atrelado a questão de atualização cadastral, que a gente já faz atrelado ao custo do serviço, então a gente não cobra um adicional por isso. Legal. A gente fazendo todo esse serviço, aí sim eu consigo trazer esse cara de volta para tomar crédito, e aí eu não vou Aham. prometer para ele período, porque isso é muito peculiar, é muito de cada um, Variável. tá? Varia muito. Mas eu vou prometer para ele que ele vai ter melhores condições de negociar futuramente. Porque se ele está com o Legal. nome limpo no Banco Wallace, você, com o passar do tempo, com a movimentação dele, com o relacionamento que ele vem criando, você libera um cartãozinho de R$ 200, aí o cara paga antecipado, aí vai liberar 500, o cara paga antecipado, em 3 meses tu liberou 2.000. Aí beleza, esse cara tem 2.000. Se ele deve 2.000 aqui, ele vai lá e quita. Ele tem Resolve o crédito, problema. resolve o problema dele. Não deve Que mais le- ninguém. Que legal. Que Então, o legal. nosso trabalho é fazer com que o cara volte a ter dignidade. Porque também a gente está voltado muito para isso. O cara hoje, quando vai em um banco e não consegue tomar um crédito, e muito por falta de cultura e de educação financeira, porque ele usou o crédito, não pagou, porque ele achou Sim. que conseguiria, enfim, A que é o que maioria. todo mundo passa por isso, Aham. né? Que a maioria das pessoas passam. A gente ao invés de eu abandonar esse cara, eu poderia muito bem, não vou atender esse cara. Tu tá retornando ele Eu pro retorno ele pro mercado mercado, para ele ter acesso acesso à e dignidade novamente, porque isso é falta. Assim, a coisa mais chata do mundo é você descer aqui pra uma loja de varejo e, porra, cara, eu quero botar no. Como é que se fala? no cartão, no No crédito, crediário, no no crediário. crediário. Não Não, pode. não posso. Não tá aprovado. Porque às vezes você não tem um cartão, mas você tá com o nome limpo, tu pode pegar um crediário. Vai E aí, passar beleza, já tem vergonha. acesso. Pô, aí eu preciso. Pô, aconteceu uma coisa comigo, minha geladeira Urgente. queimou. Cara, eu preciso de uma geladeira. A geladeira é primordial para uma casa. Não vai conseguir. Não vai É conseguir. verdade. Então a gente volta com o poder de compra dele. E aí, com o passar do tempo, a gente vai. O que eu posso fazer é o quê? É direcioná-lo. Eu não posso meter a mão e fazer por ele. Mas você dá toda a consultoria e Toda a orientação consultoria. para que ele consiga Exato. atingir esse meio E aí, termo. se ele não atinge, é porque também ele não quis seguir. Eu consegui um créditozinho de 500, fiquei devendo. Entendi. Você que sabe. Entendi. Isso é muito pessoal. A minha parte do serviço é te prestar a informação. A partir daí é com você. Cara, a gente agora que está indo para o final, mas é impressionante o como a informação liberta as pessoas, né? Muita gente deve estar explodindo a cabeça agora. Pô, eu não sabia que podia fazer isso, eu tenho imóvel, eu tenho isso, eu posso limpar meu nome, resolver. Então tem muitas possibilidades que as pessoas realmente não ficam sabendo, né? Eu quero deixar aqui também um recado importante, antes da gente também passar o teu contato para que as pessoas Beleza? possam acessar você. O network causa isso, Sim. né? Muitos empresários eles têm aquela necessidade de conseguir trazer as soluções para a empresa dele, porém no ciclo que ele convive ele não consegue acessar essas soluções. Sim. E aí quando passa a participar de um grupo de network, quando ele começa a acessar algumas coisas, eu queria até ouvir de você alguma que você passe aí para o público o que foi para você lá o Empresários S.A., de que forma fez diferença aí no seu negócio, de forma bem sincera, e como que as pessoas também podem ir lá acessar você lá para poder ter acesso a todos esses créditos, né? Não, beleza. Antes de falar disso aí, vou falar de um outro ponto bem legal, que é assim, eu acho que eu vou tocar todo mundo, Claro. que é o quê? Atrelado a tudo isso que eu falei para vocês, a gente não falou da outra parte, que é o quê? Financiamento de imóvel, hoje, tem muita gente que não consegue acessar. Legal. E a gente consegue acessar com muita facilidade. Tá? Então, a pessoa que hoje está procurando comprar
primeiro imóvel, o segundo imóvel, o terceiro imóvel, pintou uma oportunidade, a gente consegue ajudar. E é uma linha de crédito que a gente consegue uma facilidade muito maior do que as outras. Você não está falando de corretagem, está falando só Não, da linha de crédito. só da linha de crédito. Ok. Ah, você tem o seu corretor e aí ele Isso. achou um imóvel para mim, uma grande oportunidade. Cara, perfeito. Inclusive, hoje eu tenho parceria com várias imobiliárias Que legal. que fazem o contato comigo para a gente correr o financiamento imobiliário daqueles clientes que não conseguem diretamente no banco, ou que achou a taxa alta. Isso aí vale igualzinho para os outros produtos, porém com uma facilidade muito maior. Que O bacana. cara hoje, assim, posso cravar aqui, o cara hoje que tem nome limpo, e aí a gente pode limpar o nome do cara também, Uhum. beleza? O cara hoje que tem nome limpo, dificilmente eu não consigo aprovar um crédito imobiliário para ele. Dificilmente não Dificilmente eu consegue. não consigo. Ele precisa ter o nome limpo E aí o ou restante, limpar. o restante a gente vai fazer para ele. A renda você vai conseguir ver ali A pra gente vai ele, atualizar para ele. atualizar, e fazer aí, todo o processo. obviamente, a gente vai colocar um processo dentro das possibilidades dele. Não Claro. adianta, eu ganho 2 salários mínimos que eram um imóvel de 1 imóvel milhão. de 1 milhão, não vai. Não tem como, porque um imóvel de 1 milhão, ele vai te dar uma parcela de 12 mil, 13 mil. Ele, Então é ele nem diferente. deveria nem E cogitar você que tem ele... entrada a dar ainda, que você, então você não vai faz conseguir. sentido. Outra coisa, a gente consegue facilitar a entrada, porém dentro das suas possibilidades. Que Então legal. isso tudo a gente consegue fazer e eu fiz questão de falar, porque eu acho que é um ponto que vai tocar muita gente. Muito, muito. Eu vou até Tá? conversar depois com É. você sobre isso aí. Eu acho que é um ponto que toca muita gente. Olha lá, o cara. Liga pra mim, liga já. Já arrumei mais um cliente aqui. Aqui, ó, mais um. Vamos lá. Vamos lá. Como é que foi pra você lá, o empresário Cara, da empresário SA? SA. Eu cheguei através do Valério. Sim, Né? Valério, O Valério do Anderson Duarte. trabalha com o Anderson Duarte. O Valério, tu vê o que é o network, né? Eu faço questão de falar isso. O Valério, ele pedala com a minha mãe. Minha mãe tem... O Valério tem um grupo de pedalada. Aham, né, ele de já me pedal, falou. de pedal. Sim. Taquara Bike Rio, o nome. Que bacana. E minha mãe começou a frequentar, aí veio o Jacarepaguá Bike Rio, começaram a fazer viagem pra Aparecida do Norte, não sei o quê, de bicicleta. Bacana. E aí ficou uma parada. Aí criou o Próximo Destino, que é um outro grupo também, de pedal. Legal. E aí, cara, através dali o Valério falou, cara, tem um grupo aqui. Aí me levou num outro grupo lá, num outro Sim. grupo de network muito bom. Aham. Só que eu tava no período que eu não conseguia frequentar grupos na parte da manhã. Muita coisa. Por quê? né? Eu tava com a demanda muito alta, eu tava com perda de funcionário, eu tava ali com menos funcionários também na época. Aham. E aí eu fiquei naquela, cara, vou, mas não consigo ir sempre. E o network é assiduidade, Sim. ele tá linkado a isso. Se você não tiver assiduidade, você não consegue Acaba sendo esquecido. gerar negócio, porque você tem que virar referência para as pessoas te indicarem. Ok. Porque o network nada mais é do que o espelho da vida normal. Aham. Né? Se você confia num cara, você vai indicar pro seu vizinho, pro cara do seu trabalho, pro motorista do Uber, do táxi, e assim vai. Perfeito. Né? Então, primeiramente, eu vi que eu não teria sucesso se eu não tivesse assiduidade. E aí, Sim. logo depois, ele falou comigo, cara, eu tenho um outro grupo que eu participo, que é o Clube de Negócios Empresários S.A., onde eu represento o Anderson lá a maioria das vezes. Né? Porque o Anderson, às vezes, tá com a agenda muito ruim, até porque o escritório deles é no centro. Sim. E aí ficou naquela Vai correndo. situação. Eu falei, cara, quando que é? Ele, cara, é quarta sim, quarta não, que só tinha um grupo na época, Aham. né? É quarta sim, quarta não, no centro metropolitano ali. Então, pra você é pertinho e tudo mais. E normalmente começa às 7 da noite, 6h30, 7 horas. Aí eu falei, cara, à noite, e não é semanal. Aí eu falei assim, muito cara, mais tem flexível. tudo a ver comigo. Por quê? Quando você faz algo semanal e você só vai de 2 em 2 semanas, dificilmente você vira referência rápido. Você pode virar referência com o passar do tempo. Sim. 3, 4, 5 meses indo lá, que as pessoas veem você falando pitch e tudo mais, e aí você consegue extrair negócio. Mas agora, quando você tem algo que é algo quinzenal já, que você faz o máximo possível para estar presente no grupo, Legal. e você principalmente você se coloca à disposição, tá ali para servir, você automaticamente você vai colher. E aí o network, para mim, ele tá muito atrelado a isso. Primeiro, eu tenho que estar disposto a servir. E aí eu tenho que ter algo interessante, tem que ser interessante para alguém, para posteriormente eu receber algo. Perfeito. E aí, ali, eu vi muito voltado para isso. E aí, falo até... Eu particularmente, não conhecia outros grupos que ficavam à noite, e hoje eu já conheço alguns outros, que eu acho Sim. que se basearam muito no seu grupo. Né, Legal. no grupo que você criou ali. Obviamente, já a nível Brasil, deve ter alguns grupos que são à noite, Aham. né? Mas eu não via com tanta frequência, hoje já vejo mais. Então, as pessoas... Até os grupos que eram de manhã, eles fazem uma semana de manhã, outra semana à noite, para Sim. poder não ficar Tá pesado. acontecendo, tá acontecendo. Tá acontecendo.
E aí, por quê? Isso aí, pra mim, primeiramente, foi muito... Dentro da tua necessidade. Dentro da minha realidade, foi o que casou. Legal. Aí, perfeito. Após entrar ali, eu falei lá atrás que eu nunca tive problema de falar em público. Só que você fica meio assim, porque você não conhece ninguém, né? Sim. Mas fui lá, falei, fiz um pitch me espelhando nos outros, né? Aham. Meu nome é Matheus, eu sou dono sou o fundador da Zane Soluções, trabalho com X, Y, Z e foi isso. E aí, a partir dali do primeiro dia, eu já extraí um lead. Legal. Não fechei o negócio, mas Já começou a... eu falei, cara, diferente. Eu fui como convidado, paguei 110? Paguei R$110, um buffet maravilhoso, fazendo aqui um jabá pra Valéria. Que é perfeito, né? É maravilhoso. Então, assim, um buffet maravilhoso, um buffet diferenciado de tudo que você vê de network, que é aquele cafezinho, aquela coisinha bem... Não, o cafezinho é antes. O pessoal chega lá, tem um cafezinho antes, que é pra dar um reforço e tudo mais. Só pro cara não ficar com fome O pós, querido. Minha noiva, ela tá aqui. Amor, tu não comeu, não? Eu falei, não preciso mais comer, já comi tudo lá. Tudo que você imaginar, eu já comi lá. É incrível, todo mundo... E aí é um negócio que, assim, que se você pensar pela ótica, eu não acredito no network. O cara vai lá pra comer, então. Sério? Vai lá só pra experimentar o Vai lá pra falar na frente dos outros lá e comer. Exato. E ver o que você vai extrair. Já vai ter uma experiência. É uma experiência. E aí, porque é totalmente diferenciado de qualquer outra coisa. Aí, um outro ponto. Nesse primeiro dia, extraí um lead, fiquei naquela. Aí, você me ligou, a gente, bateu um papo. Na época, eu tava... Fez a entrevista, também. Tava na outra empresa. Pá. Aí fui, conversei e tudo mais, beleza. Aí eu falei, cara, eu quero essa parada, eu quero esse negócio. Aí fiquei matutando aquilo, eu falei, vambora. Vamos cair Fechei dentro. lá. Aí fechei, na primeira vez que eu me apresentei como membro, que já aparece uma foto, né? Sim. Já aparece algo um pouco diferenciado ali. O primeiro vídeo que eu postei em rede social, com zero engajamento, um horário pós-reunião, assim, zero linkado a isso. Foi um vídeo ali que deu mais de 5 mil visualizações rápido. Caraca, que maneiro. E aí, dali eu tirei negócio. Vários negócios. Não tirei negócio com o pessoal dali, mas tirei fora. Do próprio vídeo. Do próprio vídeo que eu gravei lá. Que já passa a ser uma vitrine, né? Já passa a ser uma postura diferente. E aí o pessoal vindo falar comigo, aí aquela galera que às vezes não ligava muito pro seu negócio começa a dar evidência. Sim. E aí o seu amigo que procurava o amigo dos outros para poder fazer o negócio, começa a te ver como referência. Pô, e aí você Matheus está no meio dos empresários lá. Você vira autoridade no assunto. A partir do momento que eu virei autoridade no assunto, para as pessoas próximas a mim, porque para o mercado eu já tinha um relacionamento muito bom, graças a Deus eu tenho uma carteira boa, oriunda dos bancos, então por isso eu sou muito grato. Mas a partir do momento que eu virei autoridade ali dentro daquele meio, eu comecei a extrair mais negócios. E quando eu comecei a extrair mais negócios, eu digo que a partir da segunda semana que eu fui como membro, eu já comecei a extrair negócios ali. E hoje, eu posso falar para vocês aqui tranquilamente que eu tenho quanto tempo de membro? Tu fechou trimestre, mais um trimestre, deve estar com 5 meses agora. Em 5 meses, o meu faturamento aí, ele mais que quase duplicou. Quase duplicou. Quase duplicou. Pô, que bacana. Não era um faturamento baixo. Tu fechou agora, no último foram 25 mil? 25 mil no trimestre, né? No trimestre ali, que legal. Só dali. Isso aí foi só do empresário. Receita líquida, não foi faturamento. Foi receita líquida. Receita líquida. Que bacana. Tá, então assim, eu coloquei ele, até conversei com você. Eu falei, cara, posso te falar, um negócio aqui me deu 14 mil. Outro negócio me deu 2, enfim. Mas aí, onde eu quero chegar com isso? Ali eu mergulhei de cabeça, né? Você me convidou há pouco tempo agora pra gente fazer... Parte da liderança lá do grupo. Exato, e ali de pronto eu aceitei, porque eu vejo que a gente tem ali um viés de crescimento muito grande. Que benção. E não à toa. O Marcelo apareceu pra você ali, sim. E aí você virou franquia. Sim. E aí eu tenho certeza que quem tá ali junto hoje, no futuro, vai colher na sua própria empresa o resultado. Claro. Assim como eu já venho colhendo. Então, assim, para quem não é membro hoje, que tem uma galera que vai sempre... Você ainda deixa, que a gente conversou sobre isso, você ainda deixa a pessoa ir muito como convidado. Sim. Né? Que a pessoa... Cara, esse cara tem que virar membro pra ontem. Que ele vai tá perdendo oportunidade. Porque o valor investido... Cara, desculpa falar isso. Mas se você não tem o valor que é o do investimento, você não precisa ter uma empresa. Tá errado, né? Tá errado. Muda o negócio, vai pro CLT, e aí você pode até virar membro. Frequenta lá. Entendeu? Mas aí, beleza. Agora, se você não fatura
para poder pegar mensalmente. Quanto? R$239. R$239 no plano mais caro. Exato. Que pode fazer que pode ficar mais barato. Exato. Chega a 202, se eu não me engano. Exato. Então, assim, se você não tem R$200 por mês para poder investir no seu negócio, para poder estar junto ali com diferentes empresários de diferentes regiões, em diferentes eventos que você promove, inclusive fora, para você enriquecer o seu lead por R$200, você não tem por que ter negócio. Tem alguma coisa bem errada, né? Você não vai agregar no empresário SA. Vai estar ali, vai estar querendo só sugar. Exatamente. Eu tenho que frisar também sobre o Matheus, que você é um cara muito diferenciado, entrega demais. A gente, quando se conheceu, foi ali já meio turbulento e tal, começamos a conversar. Obrigado. A gente tem tempo para você contar essa parte aí? Eu posso contar rapidinho. Conta rapidinho. O Matheus, ele chegou lá dentro do grupo, que a gente tem um grupo aberto ali, para vários empresários. Hoje já são 470 empresários lá nesse grupo. E ele foi contactando um por um, conversando com o pessoal. Me apresentando por quê? Se apresentando lá, referente. Falei que era membro do grupo. Exato. Do grupo do WhatsApp. E aí o termo membro do grupo, as pessoas que são membros já começaram, não, mas esse membro eu não conheço. Quem é esse cara? Começaram a me mandar mensagem. E eu vou te falar um negócio que tu não sabe, fechei negócio lá, tá? Aí, legal. O negócio é pra isso, é pra gente fechar negócio. E aí já, meu irmão, tá errado e tal, tirei do grupo. Bloqueou. E depois a gente teve a oportunidade de conversar pessoalmente, vi que tu é um cara diferenciado. Matheus é o cara que chega cedo e tá pensando de quê? Não, eu arrasto aqui as cadeiras, eu organizo, eu faço, que nunca deixou de nenhum momento ser solícito de ajudar, independente do que for, e é um cara muito sério. Nessa área, nesse mercado, tem muita gente que não é tão sério, né? Que fala, promete e tal, e não acontece. E lá a gente já viu vários membros que realmente tiveram assessoria e tiveram resultado que eles queriam. Desculpa te cortar. Eu teria, assim, se eu quisesse lacrar aqui, eu teria vários cortes que eu poderia pegar aqui do podcast e falar uma certa coisa. Que é algo que eu sempre tive cuidado. Isso aqui eu não prometo. Exato. Eu sempre procuro trabalhar com isso porque a seriedade me traz longevidade. Quando você trabalha de forma leviana, você não consegue ter uma direção daqui a um tempo. Vai conseguir um pouquinho de resultado agora. Você vai ganhar dinheiro rápido. Até se queimar. Vai ganhar dinheiro rápido. A partir do momento que você se queimou, vai ter que ficar pulando de galho em galho e uma hora o cerco fecha. Acaba. Não tem jeito. Acaba. Matheus, o pessoal tem que falar com você. Tem gente aqui que tem casa, quer comprar casa, tem gente que tem casa e quer usar a casa como crédito. Tem uma galera aí, microempreendedor. E aí, como é que a gente faz para falar contigo? Para falar comigo. Redes sociais, a gente vai deixar tudo na descrição aqui do show de vídeo. bola. Vou deixar aqui, ó, para vocês. Instagram, Zani Soluções. Só seguir Zani Soluções. É da maneira que fala mesmo. Zani Soluções, na verdade, né? Sem o acento. Zani com Z, sem o acento. Z-A-N-I, Soluções. Sem cedilha, é C. Perfeito. E sem o tio em cima do O. Beleza? @Zani Soluções. E o meu telefone, o meu WhatsApp, ele é o 21, tá? Pode falar diretamente comigo, não tem nenhum problema. Tudo que é falado ali, às vezes eu não consigo atender, é direcionado para uma outra pessoa que consegue dar total suporte. Tua equipe dá o suporte lá pro cara. Não tem problema. Então o telefone é 21 964 38 0022. Falando com esse número... Fala de novo o número. Comigo, 21 964 38 0022. Perfeito. Gravou? Tá tudo aqui na descrição, a galera vai pegar. Meu irmão, muito obrigado. Tenho certeza que realmente a gente conseguiu entregar, esclarecer. Muita gente aqui quer acessar crédito, não sabe como fazer. E gratidão aí por você ter aceitado esse convite. Eu já vi que eu consegui, que eu já arrumei um cliente ali, cara. Aqui agora, isso aí é rápido e Nosso diretor ali. Bom, tamo junto, Prazer, irmão. tá? A honra é toda minha. Tamo junto.